Graça e paz, irmãos. Eis novamente eu aqui. Agora eu gostaria de ler, irmãos, com a ajuda de Deus. Deus me tem colocado novamente a sua palavra, porque é necessário, porque nós sabemos que a palavra de Deus nunca é demais e nós vivemos por ela e através dela, pela fé, vamos herdar um dia a coroa da vida eterna, pela misericórdia de Deus, que foi dispensada através de Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que nele crer por fé. Então nós vamos ler agora no capítulo 2 de Efésios, onde fala: a salvação é pela graça. E vocês vão entender porque eu falei tanto de fé, certo, irmãos? E vos vivificou, vamos ler com a ajuda de Deus, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, e segundo o príncipe das potestades do ar, espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glória a Deus. Então, se nós começarmos a exortar esta palavra por este versículo 10, para nós entendermos que a fé também, ou melhor, a fé é o principal, é um veículo pelo qual nós precisamos para poder crer. A graça, ela veio e se manifestou, e a graça faz parte do maior presente, ou melhor, faz parte não, é o maior presente, perdoem a expressão, é o maior presente que nós podemos. Não existe nada maior do que esse presente que foi dado ao homem, que é a graça que é nosso Senhor Jesus Cristo. Se não fosse por ele, nenhum de nós poderíamos ter salvação. Por isso, pela graça somos salvos, porque a graça é Jesus Cristo. Ele é a verdadeira obra de Deus, pela qual nós temos que ter fé nele para que para a nossa vida tenha vida, e que para nossas obras, ou melhor, para que a nossa fé não seja sem esta obra, porque sem esta obra, que é Cristo, a nossa fé é morta. Mas aquele que Deus já tem dado a ele, aleluia, eu já tenho colocado nele o seu sinal espiritual, ele já está, sim, preparado para receber, através da fé, não por obra, mas através da sua fé, que ele recebeu de Cristo, o reconhecimento, e aí ele crê em Jesus Cristo, pela fé. Por isso que diz, todo aquele que crê e for batizado. Vocês já perceberam? Não é o inverso, não é todo aquele que for batizado e crer, não. É todo aquele que crer. Para crer você precisa ter fé. Então é necessário que Deus manifeste uma fé dentro de você. E esta fé verdadeira e genuína, ela tem que estar ligada na obra que é Cristo. E quando você ouve a palavra, ou quando você lê a palavra, que é esta aqui, a santa palavra de Deus, ela transforma a tua mentalidade humana, mesmo que você tenha uma fé que não é verdadeira. Porque existem fés e fés, irmãos. Tem pessoas que têm fé, mas aquela fé é simplesmente uma, vamos dizer assim, uma imitação da verdadeira fé, para que a pessoa creia numa coisa que não tem vida.
crer num pedaço de madeira, num pedaço de pau, numa imagem, enfim. E ali ele tem aquela fé naquilo, mas aquela fé também não é verdadeira. Aquela fé é algo substancial, é algo que termina, que acaba. Por quê? Porque até então não chegou a palavra da vida. Quando chega a palavra da vida, que é Jesus Cristo, a própria palavra, e que é manifesta a nós hoje, antigamente, para os profetas, eles ouviam a voz, eles viam visões. Não quero dizer que não tenha hoje, mas isso é algo raro, irmãos, é muito especial. Porém, Deus nos deixou a palavra, a Bíblia, a Escritura. Através desta palavra, através do que está escrito, nós compreendemos aquilo que Deus quer de nós. E esse trabalho da palavra dentro de nós gera em nós uma crença, bendito, uma confiança. Porque, por que gera? Porque Deus já começa a trabalhar pelo seu Espírito. E o Espírito de Deus faz nós crermos, porque ele faz nos convencer do pecado. E quando nós somos convencidos do pecado, nós olhamos para onde? Para a obra, que é Cristo. E quando recebemos de Cristo, aleluia, aquele abraço, porque nós já recebemos de Cristo, irmão, aleluia, aquele sacrifício tão santo, que é de propiciação, que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, vencendo um dos nossos inimigos, que é a morte, e o pior inimigo, que é o pecado, e através disso, então, bendito, ressuscitando, deu direito a todo aquele que estava morto no pecado, a ter o direito de também ressuscitar um dia. E até aqueles, bendito é o nome do Senhor, que não têm esta fé, também ressuscitarão, porém uns para a vida e outros para o tormento eterno. Por isso, irmão, bem-aventurado é aquele que Deus colocou nele a manifestação do seu Espírito através da fé que Jesus Cristo e que o próprio Espírito Santo colocou em nós, que o nosso Deus eterno colocou. Você não consegue crer na palavra porque você tem força para crer. Você não consegue caminhar em Cristo Jesus, que Ele é o caminho, porque você não tem vida. Uma pessoa que está no pecado não tem vida. A pessoa que não conhece, aleluia, muitas das vezes nunca pode fazer o que quiser, dar os seus bens aos pobres, está escrito na 13 de aos Coríntios, entregar o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver a caridade que é Cristo, nada disso aproveita, irmão. Porque Cristo, ele opera tanto o querer como o efetuar. Ele opera tanto a fé como o crer. Ele opera tanto a fé como o crer. Crer em quem? Nele, na obra que é Ele. Ele mesmo disse que Ele era a obra. E nós achamos que a obra de salvação pode ser aquilo outro, e muitos acham que pode dar uma ajudinha para o Senhor para ser salvo. Você está enganado, irmão. Aleluia. Então quer dizer que eu posso fazer tudo errado e eu vou ser salvo? Não. Ninguém está dizendo isso. Você vai ter obras sim. Mas sabe quais são as obras? Presta atenção no versículo 10. Porque fomos feitos feitura sua, quando recebemos Cristo, em Cristo Jesus. Agora, para as boas obras, a quais Deus já preparou. Está tudo preparado o que nós temos que fazer. Nós não fizemos nada. Mas fizemos por quê? Porque somos de Cristo. E Cristo habitando em nós, aquilo que sai de nós, aí é fruto de louvor. Quando sai alguma coisa que não é de Cristo, o próprio Espírito de Deus entristece-se dentro de nós. Por isso Paulo, um dos apóstolos, não me lembro agora, salvo erro, Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo, a qual foste selado para a vossa redenção. Não penses você que o selo do Espírito Santo é a manifestação da linguagem. Não, isso é um dom que Deus manifesta conforme a necessidade. Não somos e nunca seremos contra os dons de Deus, mas não podemos dizer, aleluia, que esse é o selo. O selo é quando você crê em Jesus Cristo. Você creu nele, você recebe um selo de salvação. Porque se porventura você não chegar ao teu batismo, você já tem garantia, você já está selado com o selo do Espírito. Mas Deus
que é cheio de misericórdia, ele te instrui, você entende, você conhece e você reconhece o compromisso que é ser batizado. E você vai e é batizado com uma noção, com uma crença daquilo que você está fazendo, e que você está fazendo não é uma brincadeira, é um ato sério, por isso que é necessário crer, porque se você não crê e não entende nada, você apenas está tomando um banho. Isso eu tive o privilégio não, a infelicidade de ver dois jovens. Eu não estava atendendo nada, irmãos, eu estava atrás de uma determinada denominação, e nessa denominação aqueles dois jovens entraram correndo, estavam passando na rua, entraram, e eu percebi que um falou com o outro, tá calor, vamos lá. E eu tentei, irmãos, ir atrás dele para segurar, mas era muita gente, eu não consegui, e eles eram muito rápidos. E eu tentei de tudo que eu pudesse, irmão, mas era uma multidão, eu não conseguia, estava do lado de fora daquela denominação, e quando eu vi os dois já estavam dentro d'água. Eu fiquei triste, irmão, porque eu sabia que eles não estavam crendo em nada, que eles estavam apenas tomando um banho. Então, irmãos, não force ninguém a nada, para fazer nada. E não pense que você crê em quem você quiser crer, ou que todo mundo pode crer. Isso não é verdade. Crer em Jesus Cristo é um privilégio manifesto pelo amor de Deus na graça, que é Cristo Jesus. Ninguém consegue fazer nada sem Cristo, nem crer, irmão. Agora, pode crer naquilo que é das trevas sem Cristo? Pode, porque aí já não é o espírito de Deus que opera, é o espírito do erro. O espírito do erro também coloca na pessoa uma crença. Quantos que acreditam em espíritos, em invocar espíritos? Quantos que acreditam em outros deuses? Quantos que acreditam em coisas místicas? Quantos que acreditam no panteísmo? Outros acreditam em, enfim, tantas doutrinas que muitos acreditam que não tem nada a ver com Cristo. E aquelas coisas que são feitas são obras também, são obras às vezes feitas pela mão do homem, são obras às vezes feitas... Tem obras que são feitas pelo homem que não se vê, o homem cria. O homem vende a sua ideia e o outro compra a ideia de uma filosofia, de uma mitologia, entendeu? Uma pessoa crê naquilo e aquilo se torna uma idolatria, porque não é só a idolatria aquilo que se vê, mas a idolatria aquilo que se forma dentro da pessoa e que a pessoa se deixa levar por aquilo. Por exemplo, irmãos, uma pessoa acredita que numa planta, qualquer planta, a presença de Deus está ali. Isso tem um nome. Eu acredito que é panteísmo, se eu não me salvo erro. É uma crença. E a pessoa crê naquilo. Mas a sua fé é morta. Porque ela não tem obras. Para a minha fé ter vida, eu tenho que crer aonde? Na obra que é Cristo, que foi morto na cruz. É esta obra, irmão, que nós temos que produzir. Esta obra, ela tem que frutificar dentro de nós. E só através do Espírito Santo é que ela se transforma, aleluia, espiritualiza. Ela não, ou melhor, não é ela que se transforma, é que ela nos transforma, nos espiritualiza. Bendito Jesus Cristo, ele veio para transformar, irmão. Isso foi tão claro que ele já fez o primeiro milagre em Caná da Galileia. Ele transformou a água em vinho. Irmãos, preste atenção, ainda hoje Deus me deu isso. Preste atenção, a água é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Isso Deus me deu até hoje ainda, me lembro agora. E esses dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio, irmãos, é a fórmula química da água que forma então isso, que é a água que nós tomamos, não é? Espiritualmente, vejamos bem, irmão, nós também somos três. Tem a carne, né? Tem a alma e tem o espírito. Mas entrando em nós, bendito é o nome do Senhor, o Espírito de Deus, nós somos espiritualizados e dentro de nós se torna uma fonte. Por isso que o Senhor Jesus disse para aquela mulher lá de Samaria,
Aquele que tomar desta água tornará a ter sede, porque ela é terrena, ela é material, ela é átomo, mas aquela que tomar da água que eu lhe der, ele já estava falando espiritual, nunca mais tornará a ter sede. E qual é a água que não deixa o homem com sede, irmão? Que mata a sede eternamente? É a palavra da vida. A palavra de Cristo, que nós só podemos compreender se Deus nos der a graça de crer através pela manifestação do ouvir ou do ler ou do movimento espiritual de Deus dentro de nós. Deus opera tanto querer como efetuar. Nós não podemos questionar. Porém, uma coisa é certa: você não consegue crer se Deus não te fazer entender e compreender o sentimento o conhecimento do sofrimento da cruz. Tem muitos que carregam uma cruz no pescoço, outros têm cruz na parede, mas muitos não entendem, desprezam, irmãos. Irmãos, nós não podemos ser inimigos da cruz de Cristo. Eu não estou dizendo de uma cruz pintada, não é isso não. Nós não podemos ser inimigos do sofrimento, da dor, deixar isso como, vamos dizer assim, preciso fazer mais uma coisa, porque só aquilo que Cristo fez, não foi suficiente, eu preciso fazer alguma coisa. Não, já sei, eu preciso de fazer isso, eu preciso de usar aquilo, eu preciso de usar aquilo outro, mas eu preciso de mais aquilo. Então, se você pensar que você precisa de coisas desta vida para a salvação, você está atrasado na tua consciência espiritual e não entendeu ainda o que é Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para a salvação de todo aquele de que nele crê. E para crer, ele precisa sim de uma coisa, aleluia, que você ouça, ou que Deus trabalhe em você. Então não é você que vai crer porque você quer, ou porque você vai crer porque você acha que pode crer. Se você ouviu alguém falar que todos podem crer, quem falou isso não foi o Espírito de Deus, porque quem crê é só aquele que recebe de Deus, por misericórdia, a visitação do céu, para que através dela você possa crer em Jesus Cristo e na obra da cruz. Quantos que são historiadores que creem, sabe em quê? Num Jesus Cristo histórico. Você sabia disso? Tem pessoas que creem, sim, existiu um Jesus Cristo, mas não creem que ele é o Cristo. Não creem que ele é o Messias. Não creem que ele era o Filho de Deus. Não creem que era gerado pelo Espírito. Mas creem que ele existiu. Tem provas, evidências que ele existiu. Mas quando você chega na profundidade do Espírito, ele não crê. Ele diz, não, isso eu não sei, eu tenho dúvida, será mesmo? Será que isso não foi isso, não foi aquilo? Então ele não creu. Aquilo é uma fantasia. Ele usa aquilo somente para criar, aleluia, uma fantasia. E muitos dentro de denominações pensam que podem crer pela sua própria consciência. Como, irmão? A pessoa que crê, ela primeiro tem que estar viva. Um morto não crê. Quando o Senhor Jesus chegou em Caná, ou melhor, perdoa, não em Caná, em Naim, que aquela viúva, acho que é 7 de Marcos que está escrito isso. Aquela viúva de Naim, se eu não me engano, depois vocês procuram lá, irmão. Eu vou procurar aqui, mas... Bom, a viúva de Naim ia saindo chorando porque só tinha aquele filho. Naim era uma cidade pequena, muito humilde. Ela ficava num lugar assim, muito próximo a... Eu não me lembro agora. Bom, Naim era uma população pequena, uma cidade pequena, vivia muito da agricultura e aquela mulher era viúva, porque, por certo, o seu marido faleceu ou de alguma doença ou de alguma coisa, e ela ficou com aquele filho que, por certo, ajudava para ela sobreviver. Então, ela já estava numa situação
arrasadora, perdeu o filho e não tinha marido, mas ela encontrou com a vida, encontrou com Cristo, porque Jesus Cristo é a verdadeira vida. Se te falta vida, busque a Jesus Cristo e Ele dará a vida para ti ao ouvir esta palavra, porque ela não vai chegar a ti por uma coincidência, ela vai chegar a ti porque já estava determinado que ela teria que chegar a ti. Presta atenção, irmão. O Senhor Jesus Cristo parou aquele esquife e olhou para aquele defunto, daquele mancebo. Eu pergunto, ele tinha condição de crer? Ele tinha condição de ter fé? Não, ele estava morto. Mas o que Deus fez? Aí já está mostrando espiritual, irmão. Nós estávamos que nem aquele moço. Se não fosse Jesus Cristo, aquele moço não ia ressuscitar. Mas como? O Senhor não precisou... o Senhor podia dizer, bom, ele está morto, não vai ter fé, não tem como crer, então, olha, ele não tem obra nenhuma. Mas não, o Senhor Jesus olhou para ele e falou, mancebo, a ti te digo, levanta. Ele levantou na hora e pronto. Por quê? Porque a palavra de Deus faz com que nós recebemos a vida. E quando ouvimos a palavra da vida, que ela atinge o nosso espírito, ela gera dentro de nós uma fé, porque a palavra vem pelo espírito, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aí você vai me dizer, o surdo não ouve? Mas irmão, você não entendeu o espiritual. Não é ouvir com esse ouvido, porque esse ouvido, irmão, ele é carne. O espírito também ouve. Eu tive a oportunidade de pregar para um mudo. Ali eu não sabia linguagens de sinais. E eu preguei para ele da forma que eu senti. E ele saiu chorando e foi batizar. Bendito seja o Senhor. Não sei o que ele entendeu, mas alguma coisa ele sentiu. Porque a palavra de Deus faz com que o homem seja transformado. Então tudo é a palavra. Tudo é Cristo, nada é as nossas obras. Ah, mas está escrito que a fé sem obra é morta. Claro, irmão, se nós tivermos fé na obra de Cristo, glória ao nome santo do Senhor, a nossa fé ela é viva e porque nós cremos na obra que é viva. Mas se a pessoa também pode ter nela uma falsa fé. O inimigo também, ele quer imitar o Senhor. Por isso temos que ter cuidado. Ele gera na pessoa um sentimento que a pessoa acredita numa coisa que não tem vida. E aquela confiança que a pessoa tem, que na verdade não é uma fé, é algo que ele gerou nele, uma semente maligna, ele creu naquela imagem, ou naquele pedaço de pau, ou naquele Deus, que ele achou que era Deus, que antes era uma árvore, ele cortou, derrubou, fez lenha, está escrito na Isaías, e depois ele criou um Deus e começou a adorar. Mas aquilo era só obra das mãos dele, e então ele depositava a fé. Mas aí o Senhor pergunta, cadê as tuas obras? Ele mostra, minha obra... Cadê as tuas obras de salvação? Não está falando em obra, irmão. Está falando da obra de salvação. Ele mostra, essa aqui é um pedaço de árvore, é um pedaço de pau. A tua fé é morta. Não existe fé nenhuma. Mas aí quando você conhece Jesus Cristo, e interage, aleluia, ouvindo a palavra, o Espírito Santo vai interagir dentro de você, e você vai ter fé, porque ele vai gerar a fé, e através da fé você vai crer. Aonde? Em Jesus Cristo. Então você creu em Jesus Cristo, automaticamente você é selado com o Espírito Santo. E selado com o Espírito Santo não para falar em línguas. Não é o dom do Espírito em línguas, porque nós cremos nos dons de Deus, jamais desprezamos, mas você crê na obra da cruz. Quando você crê na obra da cruz, a sua fé, ela tem vida. Por isso que o apóstolo diz, mostra as tuas obras e eu mostrarei a minha fé. Aleluia, porque se a pessoa mostrar que a obra dela de salvação é em outro lugar, ela não vai ter como se escapar, ela não vai ter, não tem saída, porque não tem caminhos a não ser Jesus Cristo. Mas então, fazer boas obras não é bom? Claro que é, mas é melhor fazer as boas obras com Cristo, porque quem opera
Tem muitas pessoas que fazem boas obras, mas não é por isso que vão entrar no céu. Não está escrito lá em 13 de Coríntios, se eu entregar o meu corpo para ser queimado, se eu der tudo que eu tenho para os pobres, mas não tiver a caridade, nada disso me aproveita. Mas quando tem a obra que é Cristo, aí nós começamos a produzir diferente. Aí cumpre aqui o versículo 10, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou. Está entendendo, irmão? Essas daqui não foram tuas, porque se foi Deus que preparou, não são tuas boas obras, foi Deus que preparou para que nós andássemos nela. Então tudo é Cristo. Então não vem você dizer para mim que todo mundo pode crer. Você não vem dizer para mim que qualquer um pode crer. Não, tem pessoas que não vão crer, mas vai ter que ser pregado. Tem pessoas que já estão, que Deus vai salvar, mas está no engano. Você vai ter que ir lá pregar para ela só para acordar, mas já estava escrito no céu com o nome dela antes da fundação do mundo. Porque se fosse assim, irmão, e dessa forma, então o livro da vida, o Senhor, vou riscar o teu nome. Pronto. Então, como? Me explica isso, irmão. O homem tem essa compreensão, mas Deus, ele conhece tudo. Se Deus colocou o seu nome lá, já está lá, irmão. Não tem como riscar. Quem pode superar ou vencer o desejo de Deus? Está escrito, se Deus é por nós, 8 de Romanos, versículo 31, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou, para que fosse morto por nós. Quem poderá intentar acusação contra aquele que é escolhido de Deus? O que é escolhido, irmão? O que é escolhido? É aquele que Deus escolheu. Dá glória a Deus, irmão, que se essa palavra chegou até você, é porque você também é o escolhido. E ainda que o diabo lute para tirar de você a verdadeira fé na verdadeira obra que é Cristo, você não vai perder, porque Deus não vai deixar você perder. Ah, então posso fazer isso, aquilo que eu já estou salvo? Não. Se você pensar assim, sabe o que acontece? Você já está demonstrando que você não é aquilo que você pensa que é. Porque só vai agir assim aqueles que estão realmente já marcados para uma outra coisa, que eu nem vou falar aqui, mas aquele que teme, não, peraí, já que Deus me quer, eu vou fazer o melhor. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou um miserável. Eu não gosto de usar essa palavra, mas agora nós não somos mais miseráveis porque temos Cristo, não é? Mas a pessoa às vezes pensa assim, que nós somos, vamos dizer assim, podemos até falar miseráveis, porque até Paulo falou que ele era um dos... O Senhor veio e morreu na cruz para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. E depois ele falou assim, e eu agradeço a Deus porque eu sendo o principal, ali logo ele temeu, irmão. Ele parou e disse assim, toda honra e glória seja somente a Deus, glória ao nome santo do Senhor, dá glória a Deus, irmão, porque ainda que o teu pecado fosse mais negro, mais vermelho talvez, que a escarlata, que é uma cor bem vermelho, ou fosse mais negro do que a mais densa escuridão, o sangue de Cristo derramado na cruz branqueou os teus vestidos, e você que estava nas trevas, a luz de Cristo que resplandeceu como a luz da aurora, ela brilhou sobre a tua alma e vai continuar brilhando, como diz no Salmo, aleluia, que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Irmão, creia que Jesus Cristo te deu para você a condição, não de você fazer o que você acha que quer fazer, mas de fazer aquilo que Ele quer que você faça. Ele, muitas das vezes, não quer que você faça e você faz, porque Ele permite, mas depois você vai entrar no eixo, e nem que tiver que te apertar, como uma laranja para tirar o sumo. Mas se você é do céu, o diabo não te engole. Mas dá glória a Deus, irmão, e faça de
tudo para caminhar na justiça, para caminhar no amor, porque agora você tem Cristo e Deus preparou em Cristo boas obras para você. E as boas obras não são pecado, não são blasfêmia, não são nada disso. As boas obras é estar em Cristo, a obra da cruz, que reservou para cada um de nós dentro da sua própria fidelidade, porque a fidelidade que nós temos que ter, ela também vem de Cristo, porque se Cristo está em nós, nós estamos nele, aquilo que nós temos é dele e o que ele tem colocado em nós permanece, porque o que ele coloca ninguém tira. A árvore que o Pai plantou, ninguém arranca. Guarda essa palavra e o Senhor Deus seja glorificado. Não creia naqueles que dizem que você tem força para crer. Creia na palavra e sempre diga: Senhor, me dá força, porque a força só provém de ti. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.